Pai de amor e de infinita bondade, obrigada, Senhor, por mais uma semana que começa. Obrigada pela Tua graça que nos acompanhou até aqui e pela Tua graça nós estamos nos fortalecendo, Pai, dia após dia e passando por todo esse período difícil. Nos ajuda, Senhor, a sermos colo, Pai, para os aflitos e mãos que se estendem, Pai, aos necessitados. Nos ajuda, Pai, como Tua igreja, a agirmos, Pai, e não pararmos diante dos nossos medos, Paizinho. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia, Senhor, do nosso estado, da nossa cidade. Nos ajuda, Senhor, a melhorarmos aquilo que pudermos, Pai. Por favor, recebe o nosso louvor, Pai, cada família de suas casas, mas únicos, como uma só família, Senhor, unidos num só propósito de Te louvar, Senhor, e de Te engrandecer e de fortalecer, Pai, os nossos laços, apesar das distâncias. Por favor, Senhor, recebe, Pai, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Paizinho. Fala conosco através da mensagem, fala conosco, Pai, através de tudo que for feito, Senhor, nesta noite. Sonda o nosso coração, Pai, nos ajuda, nos transforma. Continua, Pai, agindo em nós, Senhor, e também agindo através de nós. Com o coração, Pai, extremamente agradecido por mais uma oportunidade de vida, Senhor, e de estar cultuando a Ti em comunhão. Nós colocamos todas as nossas orações, as nossas petições e o nosso agradecimento. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te rendemos graças, Pai. Amém. Boa noite. É uma felicidade pessoal para mim, como membro da Igreja Batista Viva, estar recebendo você em nossa celebração comunitária desta semana, em nosso culto de louvor a Jesus. E é também uma felicidade poder ser recebida em sua casa, que é uma célula deste corpo vivo de Cristo, que é a Igreja Batista Viva em Natal, que ainda permanece viva, vibrante e atuante, se reunindo, inclusive, mesmo à distância, para aprender mais sobre o Senhor e louvá-lo com nossa família espiritual. Especificamente hoje, vamos continuar com nossas conversas sobre o amor, que é nosso tema anual, o amor de verdade, e vamos à fonte. Muito a humanidade canta, e escreve, e pensa, e estuda, e experimenta o amor, mas nós queremos entendê-lo e voltar à fonte, ao Criador de todas as coisas, inclusive ao Criador do amor, Deus, e tentar na sua palavra perseguir o conceito original de amor, o que Deus quis produzir em nós, no mundo, em nossa relação com Ele também, quando nos deu em nossas mãos essa ferramenta que é o amor. Hoje vamos ver então a relação entre amor e bondade. Você deve imaginar que existe uma relação entre amor e bondade, mas vamos tentar entendê-la em tudo ou em grande parte do que pode significar essa relação. Qual é o papel, o espaço da bondade na existência do amor em nosso coração. Espero que você tenha um encontro real com Jesus Cristo nessa noite através do seu Espírito Santo, trabalhando no teu coração assim como no meu. Espero que você louve a Deus com muita sinceridade através das canções, que você esteja profundamente atento a quando nós lermos a palavra de Deus e tentarmos refletir e aprender algo nela. Que Cristo produza em todos nós frutos realmente bonitos, profundos, valiosos, e que ao terminar deste encontro nós saiamos daqui prontos para plantar mais o amor e a bondade de Deus ao nosso redor por onde nós passarmos. Que o Senhor nos abençoe. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão.
Amém. Então, como prometido, nós vamos conversar sobre amor e bondade. E talvez não haja outro versículo mais direto sobre essa relação na palavra de Deus do que 1 Coríntios 13, verso 4. Eu já peço que você abra a sua Bíblia. Se você não está com sua Bíblia perto de você, vá lá, levante-se, vá na sua estante, no seu quarto, na sua mesa, pegue sua Bíblia, retorne até aqui, por favor, para que nós leiamos juntos. Esteja sempre com sua Bíblia em mãos, por favor. Você já deve, pela indicação de 1 Coríntios 13, 4, lembrar que 1 Coríntios 13 é esse hino ao amor cristão, esse poema tão sensível, artisticamente, mas tão profundo, tão completo, que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, compõe na sua primeira carta aos Coríntios. Nós já vimos em 1 Coríntios 13 algumas qualidades do amor perfeito de Deus. E vamos agora, ao chegar ao verso 4, lembrar o seguinte, que o amor é paciente e é benigno, ou o amor é paciente e é bondoso. Ou nesta minha nova tradução da linguagem de hoje, nessa versão, quem ama é paciente e é bondoso. O amor é bondoso, o amor é benigno, portanto, quem ama tem que ser benigno, precisa ser bondoso. Amor e bondade. Vamos orar para que o Senhor fale conosco e para que nós estejamos realmente atentos, para que nosso coração seja um solo propício para o Senhor plantar a sua semente e frutificar. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está presente aqui conosco todos os dias de nossa vida. O Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Isso tem sido verdade. Em nossas vidas nós temos experimentado a Tua presença, nos livramentos, na paz que o Senhor traz ao nosso coração, no consolo, no ânimo, na força, na capacidade de perdoar. E quando nós nos sentimos perdoados também por Ti, sentimos a Tua presença. E queremos agora que o Senhor, por favor, esteja conosco. O Senhor que é onipresente, pode estar em todos os lugares onde o Teu nome for invocado. Então, nós Te invocamos aqui neste espaço de culto, onde estamos gravando esta celebração, mas Te invocamos também em cada casa, onde nós estamos assistindo, participando desse culto. Esteja presente com Teu Santo Espírito, Senhor, encontrando os pontos em nossos corações, em nossas almas, em nossos espíritos, em nosso ser, aqueles pontos que ainda precisam ser mais tratados por Ti. Nossos pecados, nossas imperfeições, nossas rachaduras que precisam ser medicadas pelo Senhor. Por favor, fala conosco, nos transforma à luz da Tua palavra, eu te peço em Teu nome, Jesus. Amém. Então, o amor como Deus inventou, ele é produzido na presença desses ingredientes indispensáveis. Um desses ingredientes é a bondade. O amor é bondoso. Quem ama é bondoso. Então, não existe amor de verdade como Deus o criou sem bondade. Talvez isso pareça óbvio, mas a bondade é mesmo muito importante para esse Deus amoroso que criou a todos nós. Se você for lá em Provérbios, você vai encontrar algumas indicações de como a bondade é algo importantíssimo para Deus. Provérbios 15, por exemplo, verso 4 diz, Provérbios 15, 4. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. E o verso 26 do mesmo capítulo 15 de Provérbios, Provérbios 15, 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas o Senhor gosta de palavras bondosas. Lembre-se de como a bondade é importante para Deus. Deus gosta, o Senhor gosta de palavras bondosas. E se nós formos para o próximo capítulo, Provérbios 16, 2, mais uma vez você tem a indicação. Provérbios 16, 2. Na verdade, o versículo aqui não é exatamente esse, mas não tem problema, a gente já entendeu Provérbios 15, 4 e 26. As palavras bondosas nos dão vida nova, e no verso 26
o Senhor gosta de palavras bondosas. Palavras bondosas, raras como elas são nesse mundo cruel e frio e insensível que nós vivemos, as palavras bondosas são aquelas que Deus mais gosta. São aquelas que Deus mais dirige a nós também. Nós talvez tenhamos sido catequizados, tenhamos crescido com a imagem de um Deus muito irado, um Deus sempre pronto a castigar, mas isso não é verdade. Isso não traduz com fidelidade o Deus das Escrituras. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento, Deus gosta de palavras bondosas. Mas não se trata só de palavras. A maioria das listas das práticas espirituais virtuosas do Novo Testamento, e o Novo Testamento tem algumas listas de virtudes espirituais, a maioria delas trará a bondade em suas fileiras. Como, por exemplo, Romanos 12, de 17 a 21. Você pode passar mais lá para frente, agora para Romanos 12, de 17 a 21, que diz o seguinte, a partir do verso 17, não paguem a ninguém o mal com o mal, procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei e eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras, se seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele, se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem, vençam a maldade com a bondade. Lembrem-se, Deus detesta palavras cruéis, mas gosta de palavras bondosas. Vençam a maldade com a bondade. Então aqui a gente passa da importância que Deus dá a palavras bondosas para a importância que Deus dá a ações de bondade. Então o espaço da bondade no coração de Deus não se reduz a um discurso sobre a bondade, palavras bondosas, mas atos de bondade, pagar a maldade com a bondade. É de uma bondade prática que olha a maldade nos olhos e decide voluntariamente ser melhor do que ela, não se rebaixar ao nível mais primal aí dos sentimentos humanos, das ações humanas. Não se rebaixar. E, aliás, isso tem muito a ver com o texto de Gálatas 5, de 22 a 23. Gálatas 5, 22 e 23, que é mais uma lista cristã de virtudes espirituais, também vai trazer a bondade quando diz o seguinte, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. São aqueles chamados frutos do Espírito, ou as dimensões do fruto do Espírito. E é muito importante a gente olhar para Gálatas 5 quando a gente fala sobre bondade, porque decidir não pagar um ato de maldade na mesma moeda não é um impulso natural, porque o impulso natural do ser humano é receber um ato de maldade contra ele e devolver com maldade também. É olho por olho, é pular no pescoço. Esse é o impulso natural. É por isso que a bondade ela é incluída nos frutos do Espírito, porque é só quando nós estamos cheios do Espírito é que a gente consegue ser bondoso a todo momento, mesmo quando não estão sendo bondosos conosco. A gente só é bondoso sempre quando o Espírito é que reage por nós e não a nossa carne, não nós mesmos. A bondade realmente por toda a Bíblia, ela é essencial, é central, assim como o amor é central. Por isso que os dois são tão importantes, a bondade como ingrediente do amor. E para a gente entender, talvez isso em uma dimensão ainda mais interessante, eu peço que você vá agora para Gênesis, capítulo 40, leia comigo só o versículo 14, Gênesis 40, 14. É um trecho da história de José do Egito, Gênesis 40, 14, diz assim, então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. E ali você vai ver, aliás, esse é Gênesis 41, desculpa, Gênesis 40, 14, que diz, porém, quando você estiver muito bem lá, isso é José falando com o rapaz que ele ajudou, porém, quando você estiver muito bem lá fora,
lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. José do Egito, na cadeia, ele pede que alguém que vai sair dela lembre dele no futuro próximo com bondade. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A história de José do Egito, entre outras coisas muito bonitas, também é uma história de amor e de bondade. E não só isso, mas é uma história de amor, bondade e humildade. Lembre-se disso, amor, bondade e humildade. No começo da sua vida, José, ele não parece ser exatamente um sujeito humilde, porque José tem esses sonhos em que a família se curva diante dele, ele não pode evitar ter esses sonhos, mas ele parece gostar um pouco demais de sair contando esses sonhos para todo mundo. Ele parece sentir-se um pouco feliz demais com a possibilidade de sua família se curvar diante dele. Infelizmente, José acaba sofrendo essa queda terrível. Você conhece a história, ele é jogado no poço, vendido pelos irmãos, escravizado no Egito, e no Egito ele é preso injustamente e chega a essa situação de prisão em que nós o encontramos em Gênesis 40. E ali na prisão, José interpreta o sonho de outro preso, revela que esse sujeito seria solto e pede humildemente, com humildade, a esse sujeito que quando estivesse lá fora tivesse a bondade de lembrar dele, para que ele também fosse solto da prisão. Agora, isso não acontece, infelizmente. Esse sujeito, quando solto, esquece, ignora a existência de José que o ajudou a sair de lá. Esse sujeito, quando liberto, parece se sentir de repente alguém muito importante. Falta a ele a humildade de lembrar de onde ele veio e quem foi que o ajudou a sair de lá. E ao faltar humildade a esse sujeito, faltou também a bondade. E sem bondade, ele não demonstrou o menor traço de amor. Ignorou quem o ajudou. Então existe uma relação entre amor, bondade e humildade. E não apenas aqui na trajetória de José. A Bíblia vai mostrar essa relação entre amor, bondade e humildade outras várias vezes. Como, por exemplo, em Josué capítulo 2, verso 12. Você tem aqui um trecho do discurso de Raabe aos espiões que ela hospeda em sua casa, Josué 2,12. Ela diz, então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. É o que Raabe pede. Os espiões que se hospedaram na casa de Raabe poderiam ter se sentido muito superiores a uma prostituta como ela era. Poderiam ter só usado ela e jogado fora sem humildade. Mas eles olharam para ela com humildade. Por isso, por terem sido humildes, foram bondosos com ela. E ao terem sido bondosos com ela, trataram-na com um amor que prostitutas não costumavam receber. Eles foram humildes, foram bondosos e foram amorosos. Amor, bondade e humildade. 2 Samuel 9 mostra também. Você pode passar um pouco mais para frente, aí depois de Josué. Você passa por Juízes, Ruth, 1 Samuel, chega em 2 Samuel, capítulo 9, versos 7 e 8. Mais uma demonstração dessa relação entre amor, bondade e humildade. Quando Davi se encontra com Mefibosete. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu, eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? É o que Mefibosete pergunta ao rei Davi. Davi era um rei humilde, ao ponto de convidar um aleijado pobre para comer à sua mesa. Porque é isso que Mefibosete era, filho de Jonatas, neto de Saul, mas que era apenas um aleijado, não fazia parte da realeza, era um plebeu. Mas Davi é bondoso e é humilde e é amoroso, convida Mefibosete a comer na sua mesa por amor a Jonatas e a sua descendência. Jonatas, seu amigo, e a sua descendência. Humildade, bondade e amor. E o que Jesus pensou sobre isso? Mateus 9, versos 10 a 13. Mateus 9, de 10 a 13, agora no Novo Testamento, naturalmente. O texto diz o seguinte:
Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons, é o que diz Jesus. Jesus, ele se cercava de gente desprezada, fazia isso sempre. Jesus fazia isso e isso irava os religiosos puritanos demais. Mas Jesus atacou nesse momento a raiz do problema dessas pessoas. Jesus diz que os fariseus, eles não centralizavam a bondade nas suas jornadas espirituais. Eles achavam que era central sacrificar animais, que central era o ritual, mas não era. Centrais não eram os rituais religiosos na relação com Deus. Deus sempre se sentiu mais honrado, mais louvado por atos de bondade e misericórdia do que por rituais religiosos, por sacrifícios de animais. É por isso que Jesus diz: olha, vocês ainda não entenderam o que significa Deus quando disse: eu prefiro bondade do que sacrifícios de animais. E Jesus continua e termina dizendo: olha, vocês têm que entender que eu vim chamar os pecadores ao arrependimento e não os bons. Que parece uma ironia de Jesus, porque um dia quando alguém chamou Jesus de bom, ele respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Lá em Marcos 10, entre outros textos dos evangelhos, Jesus também diz isso. Jesus sabia que todos são pecadores, ninguém é bom. Então, quando ele diz algo assim, que ele veio chamar os pecadores e não os bons, é só um jogo de palavras, na verdade, porque não existem bons. Vocês estão se achando bons demais, fariseus, mestres da lei, mas na verdade todos são pecadores, não existem bons. Gente que se acha boa demais só não está sendo humilde, como os fariseus não estavam sendo. E por não serem humildes, eles não eram bondosos. E por não serem bondosos, seus corações estavam vazios de amor ao próximo. Completamente diferentes de Jesus, que mostrou como ninguém a relação inseparável entre amor, bondade e humildade. Um Jesus que foi sempre amoroso porque sempre foi bondoso. E um Jesus que foi sempre amoroso e bondoso só foi assim porque foi sempre humilde. E é isso que eu desejo a mim e a você. Se você quer entender o que significa amor de verdade e viver esse amor de verdade na sua vida, assim como eu, você precisa ser bondoso. E se a bondade parece um conceito um pouco difícil de entender, a humildade talvez não seja. Então, comece pela humildade, seja sempre humilde. E assim talvez você será mais bondoso. E sendo humilde e bondoso, você estará cada dia mais perto de ser alguém que ama de verdade a todas as pessoas. Vamos orar? Senhor Jesus, essa é a Tua palavra e nós queremos entendê-la e praticá-la em nossa vida. E para que isso aconteça, central é a necessidade de amarmos uns aos outros, amarmos a nós mesmos, amarmos a Ti. Precisamos entender o que é amor. E para que entendamos o que é amor, eu te peço que nós entendamos o que é bondade. Revela a nós como sermos mais bondosos todos os dias com qualquer pessoa que cruzar nosso caminho, por mais cruel que ela seja conosco. E nos ajuda a que sejamos humildes também, a todo momento, jamais arrogantes, jamais altivos, jamais prepotentes, jamais autossuficientes, presunçosos, vaidosos. Nós queremos ser sempre humildes e com toda a humildade nós queremos ser mais bondosos. E nessa combinação de humildade e bondade, nós queremos respirar uma atmosfera de amor ao nosso redor a cada dia um pouco mais. Nos aproxima mais do Senhor Jesus, nos aproxima mais da Tua imitação
mais ideal, mais perfeita. Nós queremos melhorar e ser mais parecidos com o Cristo que foi amoroso, bondoso e humilde, sempre por onde Ele passou. Eu oro pedindo tudo isso humildemente em Teu nome, Jesus. Amém. Eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Eu vou louvar ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Eu vou louvar ao Senhor. No céu tão azul, na imensidão do meu sertão, é quem ajunta a esperança na forma de nuvens, de nuvens. É quem ajunta a esperança na forma de nuvens, de nuvens. Eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Eu vou louvar ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Eu vou louvar ao Senhor. E sua bondade transforma em chuva, que é vida, que é vida, molhando no tempo, ao fora de tempo, esse chão que é seu pão. E sua bondade transforma em chuva, que é vida, que é vida, molhando no tempo, ao fora de tempo, esse chão que é seu pão, esse chão que é seu pão. Eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Eu vou louvar ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Eu vou louvar ao Senhor. Graças a Deus. Vamos continuar conversando um pouco mais, então, sobre amor de verdade, que é o que temos focado em todo o ano, mas amor de verdade e o ingrediente da bondade, agora em 2 Crônicas 10, de 6 a 14. 2 Crônicas 10, de 6 a 14, por favor. E eu leio nesta minha nova tradução da linguagem de hoje. 2 Crônicas 10, a partir do verso 6, que diz: O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros do seu pai e perguntou: Que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram: Se o Senhor for bondoso, se tratá-los bem, e der uma resposta favorável ao pedido deles, então eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele.
e que agora eram os seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a esse povo que está pedindo para que eu torne as suas cargas mais leves? E eles responderam, você deve dizer o seguinte, o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. E assim o texto continua. O amor que Deus inventou, ele não existe sem bondade. O amor é bondoso, é o que diz 2 Coríntios 13:4. Mas o amor e a bondade se ligam através da humildade, como nós vimos, e também através de outra ponte. Aqui a gente está lendo o relato sobre o reinado de Roboão. Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. Roboão herdou um grande reino. Ele foi o rei depois de Davi e de Salomão, que tiveram reinados muito prósperos e conseguiram levar o reino de Israel a um bonito patamar. Mas Roboão recebe isso no colo. Ele tinha dificuldade de saber lidar com tanto poder. Por isso, ele decide pedir conselhos. E isso é muito bom, é muito inteligente. Mas ele pede conselhos a anciãos e a jovens. E tão importante quanto a compreensão de que é importante pedir conselhos é a capacidade de entender qual é o bom conselho e o mau conselho, e isso ele não teve. Ele pede conselhos a anciãos e a jovens. O centro do conselho dos anciãos sobre como lidar com o poder foi o uso da bondade. Então os anciãos estavam tentando explicar a Roboão que ele tinha que aliar o seu poder à bondade. E o texto diz, se o Senhor for bondoso, esse povo será teu servidor para sempre. Mas o centro do conselho dos jovens foi outro, não foi o uso da bondade, mas o uso da força. E os jovens aconselham ele a dizer ao povo, se o meu pai castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. E ele usa essa figura, né, que o meu dedinho mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Eu vou pegar muito mais pesado com vocês. Vou ser muito mais cruel. É o que os jovens conselheiros sugerem que Roboão diga ao povo. Os conselheiros não fizeram que Roboão entendesse, Roboão não entendeu, que a relação entre quem tem poder nas mãos e quem está sob esse poder precisa ser temperada de bondade. Ninguém que está numa posição de poder sobre outra pessoa deve esquecer jamais o uso da bondade. E, na verdade, essa é uma velha tensão do poder humano, seja em cônjuges, seja em pais em relação aos filhos, em patrões em relação aos seus empregados, em reis em relação aos seus súditos, seus servos ou todo o seu povo. Essa é uma velha tensão. Manusear o seu poder pelos caminhos do amor e da bondade, ou manusear o seu poder pelos caminhos da força e do medo. É aquela velha tensão entre preferir ser amado ou ser temido. Roboão escolheu os caminhos da força e do medo. Por isso, o reino de Roboão acabou dividido por sua crueldade, por sua tolice. Porque a decisão do sábio que tem poder nas mãos é sempre ser bondoso. A gente precisa lembrar disso. O sábio nunca escolhe ser temido, sempre escolhe ser amado. Deveria escolher sempre amor, bondade e poder. O Salmo 30, verso 5, também fala sobre isso. Também traça essa relação entre amor, bondade e um uso equilibrado, afetuoso do poder que alguém tem nas mãos. Salmo 35 diz o seguinte: sobre Deus, a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar uma noite inteira,
mas a alegria vem pela manhã. O salmista está dizendo que Deus, ele pensa dessa maneira as relações de poder, a começar por ele próprio. Deus se ira, mas a sua ira dura só um momento. Como um pai amoroso, o seu castigo dura só um momento, porque a regra no coração de Deus é sempre a bondade. É sempre a bondade. A ira é uma curta exceção à regra de Deus, que é a bondade. E o Salmo 103, versos 8 e 13, deixa isso ainda mais claro. Salmo 103, 8 e 13. Diz o seguinte, Salmo 103, verso 8. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. O Senhor é bondoso, misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. E o verso 13, como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. É linda a poesia do salmista. Deus, que tem todo o poder nas mãos, ele não fica irado facilmente, ele é muito amoroso. Deus não vive nos repreendendo, Deus não nos castiga como nós realmente merecemos. Ele não faz isso conosco. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para os que o temem. Isso é Deus ensinando que é possível usar qualquer poder sempre a serviço da bondade e a serviço do amor. O poder não precisa ser cruel jamais. Nenhum poder, nenhuma capacidade de hierarquia, nenhum nível de hierarquia precisa ser cruel. Provérbios 19, 17, mais uma vez, vai pensar isso. Provérbios 19, 17, que diz o seguinte: ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. A Bíblia expande essa relação entre amor, bondade e poder em várias direções. Quem tem nas mãos o poder do dinheiro também precisa usar isso nos caminhos do amor e da bondade. Quem tem nas mãos o poder do dinheiro precisa ser bondoso e dar a quem não tem. É isso que o texto está dizendo. E não apenas o poder da hierarquia ou o poder do dinheiro. Jonas 4:2 mostra isso também em outras cores. Jonas 4:2. O livro do profeta Jonas, você pode passar um pouco para frente nas páginas da sua Bíblia até Jonas. Jonas 4, o verso 2. Último capítulo de Jonas, versículo 2. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus, que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso, que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Deus está tentando ensinar a Jonas também o entrelaçamento equilibrado entre amor, bondade e poder. Porque Deus tinha em suas mãos o poder para fulminar Nínive, mas no seu equilíbrio perfeito entre amor e justiça, Deus prefere ser bondoso com Nínive. Deus prefere ser amado e não temido sempre. Mas Jonas, que foi mandado, foi instrumento de Deus para manifestar sua bondade a Nínive, ele foi a contragosto porque ele queria mesmo era ver os seus inimigos, e é isso que os assírios eram, os inimigos fritarem, era isso que Jonas queria ver. E quando ele percebe que Deus será bondoso com Nínive, ele fica irado com a bondade de Deus. Irado, mas não surpreso, porque ele diz: eu sabia que és paciente e bondoso, estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Jonas sabia quem era Deus. Jonas sabia que Deus ama a todos os seres humanos.
Mas Jonas achava, mesmo sabendo que Deus é assim, Jonas achava possível existir um Deus que era amoroso, mas que ao mesmo tempo não era bondoso. Amor sem bondade. Jonas não entendeu que isso não existe. Não existe um amor que tem prazer em machucar, mesmo que a pessoa tenha poder em suas mãos para machucar. Não existe esse amor. Mateus 23 é um texto em que o próprio Jesus, ele vai falar também sobre essa relação entre amor, bondade e poder. Mateus 23. Ele diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. É claro que Jesus também falou do casamento entre amor, bondade e poder. E falou diretamente a gente religiosa como nós. E Jesus deixou claro ali que se nós queremos ser achados minimamente bem diante de Deus, os mandamentos mais importantes que precisamos obedecer são o de sermos justos, honestos e bondosos com o próximo. Esses são os mandamentos mais importantes, precisamos entender isso. Porque nós vivemos num tempo de uma esquizofrenia religiosa, de uma miopia espiritual aguda entre gente religiosa, do nosso país inclusive. Muitos de nós, cristãos, temos achado possível ao mesmo tempo dizer que amamos o próximo e também querermos o mal do próximo. Temos achado possível amar o próximo e não querer o seu bem. Amar o próximo e querermos a crueldade para ele, a punição, o castigo de Deus sobre ele. Muitos de nós, cristãos, no Brasil inclusive, dizemos que amamos o próximo, mas na verdade nós queremos o inferno para os macumbeiros, queremos a surra para os homossexuais, queremos a morte para os bandidos, queremos a Venezuela para a esquerda e queremos o coronavírus para quem é de direita, para ver se eles aprendem. Mas nós ainda dizemos que amamos o próximo como a nós mesmos. E faz pensar, se nós tivéssemos nas mãos todo o poder como Deus tem, diante de nossos inimigos, de gente que nos machuca, como Jonas queria ter nas mãos para fulminar Nínive. Se nós pudéssemos também decidir o destino do próximo, o que nós faríamos? O poder em nossas mãos seria tão temperado por bondade e por amor como é o poder nas mãos de Deus? Ou o poder em nossas mãos seria um poder para machucar aqueles de quem nós discordamos, aqueles que nos machucam, aqueles que nos ofendem de alguma maneira? O amor é bondoso. O amor que Deus inventou, ele é bondoso. O que não é bondoso não é amor, é outra coisa, porque o amor precisa de bondade para existir, como Deus o inventou. Amor de verdade é o que existe em palavras bondosas e ações bondosas. Amor de verdade é pagar com bondade aquele que nos atira maldade. Amor de verdade é ser humilde e enxergar o outro à minha altura, alvo de bondade, tanto quanto eu também quero ser. Amor de verdade é como pai, como cônjuge, como patrão, como rei, como alguém que tem dinheiro nas mãos, ou seja como for. Amor de verdade é, em qualquer uma dessas situações, ser capaz de colocar qualquer poder que eu tenho a serviço da bondade e do amor. O que eu desejo para mim e para você é uma vida de amor, de bondade, de humildade, de poder afetuoso em nossas mãos também. Que nós queiramos em nossas relações ser muito mais conhecidos pelo amor do que pela força bruta. Que nós desejemos em nossas relações ser muito mais amados do que temidos. É isso que o mundo precisa. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez eu te agradeço
pela tua poderosa palavra que nos constrange o coração. Nós não queremos nos conformar com esse mundo de desamor, esse mundo de ódio, esse mundo em que maldade é o que se deseja para o outro. Nós queremos quebrar a corrente da crueldade, do ódio, da ira, da fúria, com amor. Nós queremos que a luz vença a escuridão, porque a escuridão não consegue vencer a escuridão. Nós queremos plantar amor pelos caminhos da bondade e conectar o amor e a bondade através da humildade e de um poder que seja sempre afetuoso. Nós queremos fazer isso para que o teu reino aqui na terra chegue assim como no céu. Para que o teu reino seja conhecido não como um reino de violência, não como um reino de arrogância, mas como um reino de poder afetuoso, como um reino de humildade. Traz este reino e não outro a esta Igreja Batista Viva, traz este reino às casas de cada um de nós, e que seja este reino aquele que nos acompanhará por onde nós pisarmos os nossos pés. Eu te peço em teu nome, Jesus. Amém. Louvai nas alturas todos seus anjos, suas legiões celestiais. Louvai sol e lua, estrelas luzentes, louvai céu dos céus, pois ele mandou e foram criados. Louvai ao nome do Senhor. Louvai o abismos e monstros marinhos, fogo e neve, os que executam a voz, montes e árvores e os animais, homens, mulheres, crianças e velhos, louvem seu nome, pois só ele é excelso, sua majestade é acima da terra e do céu. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, bem do alto dos céus. Louvai nas alturas todos seus anjos, suas legiões celestiais. Louvai sol e lua e estrelas luzentes, louvai céu dos céus, pois ele mandou e foram criados. Louvai ao nome do Senhor. Louvai o abismos e monstros marinhos, fogo e neve, os que executam a voz, montes e árvores e os animais, homens, mulheres, crianças e velhos, louvem seu nome, pois só ele é excelso, sua majestade é acima da terra e do céu. Louvai o abismos e monstros marinhos, fogo e neve, os que executam a voz, montes e árvores e os animais,
homens, mulheres, crianças e velhos, louvem seu nome, pois só Ele é excelso. Sua majestade é acima da terra e do céu. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Vamos orar. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo culto, pela saúde, por estarmos sãos e salvos em casa, Pai. Tudo isso é bênção, tudo isso nós reconhecemos e nos sentimos felizes por isso, Pai. Mas nosso coração se aflige também por aqueles que partem por causa dessa doença, Pai, e por tantas carências que ainda vemos, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, Pai. Abençoa seus dirigentes, que façam o melhor, Pai, que sejam inspirados por Ti para cuidar do nosso povo. Abençoa também nosso irmão André, que está sofrendo com essa doença agora, que ele possa passar por isso e voltar tranquilo para casa, Pai, e para sua família. Fica conosco sempre, porque precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, como você já sabe, estamos juntos não só no domingo, a partir das 18 horas, também estamos juntos todos os dias, na verdade, de segunda a sábado, às 20 horas, em nossas devocionais da quarentena. Então, faça o possível para o seu próprio bem espiritual, naturalmente, para continuar em contato com essa igreja através dessas devocionais e com sua família também, nas noites, ao receber a devocional, se possível. Continuamos também em nossas escolas bíblicas todas as semanas, não são mais dominicais, mas durante a semana. Procure também, você será informado das escolas bíblicas, dos seus dias e horários, então participe para que você não perca todas as oportunidades que essa igreja tem oferecido de crescimento espiritual. Vamos orar para encerrar, então, este nosso encontro semanal dos domingos, a celebração comunitária dominical, e logo, logo estaremos juntos de novo, se Deus quiser. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua infinita bondade e misericórdia e pelo Teu amor, manifeste de tantas maneiras. Possa, diante de tudo isso, Deus de tanto amor, o Cristo de tanta graça e bondade, e o Espírito Santo de tanta consolação, se é com esta Igreja Batista viva, com o irmão André, com todos os irmãos dessa igreja que estão enfrentando suas dificuldades pessoais, bem como com todo o povo de Deus, por toda a terra, hoje, até a volta de Cristo, e pela eternidade com o Pai uns com os outros. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe até já, se Deus quiser. Não fica bem a gente passar bem, outro cara estranha. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, perdeu o homem o que tinha e repartir. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações.
nem fruto amigos. Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. O fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso. Foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de Zé das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou pra todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qual